Muito bem, amigos, estamos de volta. Teoria Geral do Delito, Direito Penal, Ilicitude, Instituto do Excesso. Já vimos 3 itens de 6 envolvendo o excesso. Vamos agora para o maior dos itens, que é o item 4. Item 4, meus caros, versa sobre as espécies. Espécies de excesso. Espécies de excesso. Alguém vai dizer assim: ah, já vimos, professor, o 23, parágrafo único, diz para nós: o excesso pode ser doloso ou culposo. Pode, mas existem outros. Esses são os que o Código Penal traz. Mas a tua prova vai te mostrar que existem outros e tu não vai querer saber? Eu tenho certeza que sim. Então vem comigo. Vamos colocar em primeiro lugar as espécies no quadro e vamos falando sobre elas. Primeiro, o excesso doloso ou consciente. Letra B, excesso culposo ou inconsciente. Terceiro, excesso acidental ou fortuito. Quarto, excesso exculpante. Opa, mas que é isso, tchê? Exculpante. Aqui está. Letra E, excesso intensivo ou próprio. E letra F, excesso extensivo ou impróprio. Esses 3 primeiros aqui, os senhores terão bastante facilidade de entender. Esses 3 aqui, vocês também entenderão se prestarem bastante atenção. Não vai ser difícil também compreender. Vamos começar aqui, né? O tradicional excesso doloso ou consciente. Quando é que nós vamos ter esse excesso? É fácil, pessoal. Esse excesso vai existir quando o indivíduo resolve ir além por sua vontade e consciência. Ele quer ir além. Ele não se conforma apenas em agir dentro da excludente da ilicitude. Ele quer avançar o sinal. Então, meus caros, por exemplo, um indivíduo vem lhe dar um soco. Tu tem uma arma e dá um tiro na perna desse indivíduo. O perigo cessou. Teu limite também foi até ali. Até aqui, amigos, tranquilo. Fato típico de lesão corporal, lícito pela excludente de ilicitude e legítima defesa. Mas eu quero, com vontade de consciência, dizer assim, esse cara não vai assaltar mais ninguém. E eu dou mais outros tiros, vindo a gerar outras lesões, ou então a morte. Vai responder pelo resultado, por força do artigo 23, parágrafo único,
que diz que nesses casos o agente responde pelo excesso doloso. Por isso leva o nome também de consciente. Próxima espécie, excesso culposo ou inconsciente. Culposo ou inconsciente. Esse, meus amigos, é aquele que decorre de uma falta de dever de cuidado, certo? Ou seja, de uma negligência, de uma imprudência ou de uma imperícia. O homem médio, ele não iria cometer o excesso, porque ele iria verificar a questão do perigo. Imaginem, tu estás correndo, fugindo de um animal bravio, certo? Tu está fugindo. Nisso, tu sobe em uma árvore e tu começa a dar tiros para o chão. Tu não percebeu que o animal já estava indo embora. Foste imprudente, o homem médio iria perceber. Responderá por esse excesso. Claro, se tiver previsão legal. Se tu matar aquele animal, é dano. O dano na forma culposa não existe. Aí não haverá crime. Mas se é uma pessoa, por exemplo, e tu vem a matá-la, mesmo que o perigo cessou, responderá pelo fato típico na forma culposa. Certo? Esses dois que vocês estão vendo aqui são aqueles que estão no artigo 23, parágrafo único do Código Penal. Certo? São aqueles que estão no 23, parágrafo único. Ou seja, o indivíduo vai responder na forma dolosa e na forma culposa. Agora, acidental ou fortuito, esse não está no Código Penal. E por que nós não encontramos o acidental ou fortuito no Código Penal? O motivo é simples. Esse excesso aqui não há dolo, não há culpa. Se não há dolo, não há culpa, não há punição. Porque a responsabilidade penal brasileira, ela é subjetiva. Exige dolo e culpa para que se responda. Certo? Ah, professor, mas é possível se exceder sem dolo e sem culpa? É possível. Vocês querem um exemplo? O indivíduo de grande porte avantajado, já dei esse exemplo para vocês, vem lhe agredir. E por felicidade, quem vai se defender acerta um golpe, é muito feliz no golpe e atinge o sujeito. Só que o indivíduo que se defendeu, ele continua golpeando o sujeito desmaiado, gerando, por exemplo, uma lesão gravíssima. Por que ele continuou golpeando? A questão vai informar. Porque, na verdade, pessoal, naquele momento não tinha como perceber que o sujeito estava desacordado. Então, ele ainda acreditava estar agindo em legítima defesa, por exemplo, quando estava em erro de tipo inevitável. Isso é um excesso fortuito. Não vai responder por nada, porque a gente sabe que quando se age em erro de tipo vencível, não se responde por nada. Tanto é que, nesse caso, a excludente, ela será de tipicidade pelo erro de tipo. Ou ilicitude, se nós estendermos aqui a legítima defesa, certo? Tratando a gente aqui de um excesso acidental, né? Ok? Acidental, por isso leva o nome. Como eu disse para vocês, essas três aqui são fáceis de entender.
não tem mistério, já foi. Eu vou inclusive agora apagá-las. Vamos tirar elas daqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar essas 3 para cá, com um espaço para que a gente possa escrever esculpante, a letra E eu vou botar aqui, intensivo, ou próprio, e agora eu vou apagar aqui, e o extensivo ou impróprio vem aqui para cima. Pronto. Senhores, muita atenção com o esculpante. Por quê? Porque a gente tem que cuidar em relação à sua decorrência. Afinal, ele decorre de quê? Ele decorre de profunda alteração de ânimo. Decorre de profunda alteração de ânimo. Talvez nas provas, certo? Talvez em provas eles decidam usar a palavra susto. O indivíduo se excede pelo susto. Qual é a diferença do acidental? No acidental não há susto nenhum, o sujeito continua ali achando que está se defendendo. É um caso fortuito. Aqui ele age por susto. Ou seja, ele tem o ânimo alterado pelas circunstâncias. Pelas circunstâncias. Por exemplo, pessoal, por exemplo, tá? Vamos supor que Tício está jurado de morte na sua faculdade, certo? Está jurado de morte na faculdade, ou tem esse conhecimento, ou acredita estar jurado de morte na faculdade. Então ele passa a frequentar a faculdade armado, com o intuito de poder agir em legítima defesa, caso necessário. Certo dia, num local ermo, ele avista 2 indivíduos em sua direção e passa a desferir disparos nesses sujeitos de forma imoderada, podendo inclusive vir a matar esses indivíduos. Percebam, a circunstância alterou seu ânimo e o susto do momento fez ele agir em legítima defesa, só que de forma excessiva. Provavelmente aqueles 2 não iriam matá-lo. Tá. A questão agora é a seguinte: como é que fica esse excesso? O fato, amigos, é que recebe-se muita crítica quanto a essa modalidade, porque ela não deveria ser punida, afinal de contas, o Código Penal, ele diz que é punível quais os excessos? O excesso doloso e o excesso culposo.
esse excesso não é nem doloso nem culposo. Ele tem uma natureza parecida com o acidental. Só que há muita crítica, principalmente por parte do Ministério Público, que entende que, na maioria dos casos, esse tipo de situação, por não ser punido, pode se levar a uma impunidade, como muitas vezes leva. Entendimento atual é que essa modalidade, ela gera, atenção aqui, vamos fazer assim, ó, ela gera uma excludente de culpabilidade. Ou seja, senhores, quando vocês estiverem diante em uma questão de prova de legítima defesa exculpante, o fato é típico, ele é ilícito, mas ele, como pessoa, pode não ser culpável. Então nós teremos a exclusão pela culpabilidade, em virtude da chamada ICD. São as iniciais de inexigibilidade de conduta diversa. Certo? Inexigibilidade de conduta diversa. Vocês vão ver isso quando nós tratarmos de culpabilidade a partir da próxima aula. Ou seja, não tinha como exigir desse indivíduo um comportamento diferente. Ele pergunta para o Estado, Estado, o que tu quer que eu faça? Eu vi 2 caras, sou jurado de morte, quer que eu faça o quê? O direito penal só pune aqueles indivíduos se ele pode exigir um comportamento diferente daquele que ele realmente teve. Certo? Então, bora cuidar isso, pessoal. Bora cuidar essa questão. Por isso, embora o Código Penal não trate, a gente pode ter ele como excludente também. Vamos apagar para ficar só então com 2 modalidades. Vou botar ela aqui para cima, que a gente pode trabalhar, inclusive, aqui um comparativo, né? Excesso, de um lado, intensivo ou próprio, do outro lado, extensivo ou impróprio. Primeiro cuidado, pessoal. No excesso intensivo ou próprio, estão presentes os pressupostos de uma causa. Eu sei que o pincel já está falhando, já está indo embora, mas eu prometo que para a próxima aula nós já teremos pincéis novos aqui. De uma causa de justificação, certo? Estão presentes ainda os pressupostos da causa de justificação. Bom, o que eu quero que vocês cuidem? Nesse caso, o excesso ainda é um crime autônomo. Ainda é um crime autônomo. Então é importante cuidar isso.
que eu quero que vocês prestem atenção? Aqui, a agressão injusta, ela continua existindo. A agressão injusta ainda existe. Então, se a gente for analisar friamente, nós vamos ter duas etapas. A defesa, e no decorrer da defesa, um novo fato típico. A defesa e no decorrer da defesa, um novo fato típico que vai ser um crime autônomo. Então, por exemplo, o sujeito que vem e começa a te esfaquear. Concordam que a agressão injusta está acontecendo? Está. E aí, para te defender, tu começa a dar vários tiros no agressor. Tu percebe que enquanto a agressão injusta está acontecendo, o excesso também está ocorrendo? Então, durante a agressão injusta, nós vamos ter a defesa e, ao mesmo tempo, um novo fato típico, que podem ser lesões graves, gravíssimas ou a morte daquele indivíduo. Isso é o que nós chamamos de excesso intensivo ou próprio. E o extensivo ou impróprio? Aqui, meus amigos, não estão mais presentes os pressupostos das excludentes. Então, o excesso se dá em uma etapa só, que é quando cessa. É quando cessa, meus amigos, a agressão. Responde-se por dolo ou por culpa. Certo? Por exemplo, aquele cão, o pitbull, ele vem para te atacar. Tu pula o muro. Cessou a agressão. Os pressupostos desapareceram. Desapareceram. Tu vai lá e dá um tiro no animal, sacrificando-o. Qual é a pergunta que tu tem que se fazer para descobrir na prova se o excesso é intensivo ou extensivo? Se ele é próprio ou se ele é impróprio? É fácil. No momento do excesso, ainda existiam os pressupostos ou não? Se a legítima defesa, a agressão injusta ainda existia? Sim. Então, ele é intensivo. Não existia? É extensivo. Fica fácil, não tem mistério, a gente consegue resolver dessa forma. Certinho? Muito bem. Penúltimo item. Item número 5. Item número 5. Legítima defesa e excesso. Como eu disse para vocês, é possível ter legítima defesa, é possível ter excesso em qualquer excludente. Seja no estado de necessidade, seja na legítima defesa, seja no estrito cumprimento de dever legal, seja no exercício irregular de direito. Só que não há dúvidas de que a maioria das vezes é a legítima defesa o foco. E eu queria que vocês entendessem que nesses casos,
nós podemos ter 3 situações de excesso. A, B e C. São 3 as situações, são 3 hipóteses. A primeira, uso imoderado dos meios necessários, e vocês já estão mais ou menos percebendo onde está o excesso. Segundo, uso moderado dos meios desnecessários e terceiro, uso imoderado dos meios desnecessários. Aqui estão, prezados, então, as 3 situações. Se deram conta? As 3 situações estão aqui. Na letra A, o excesso está aqui. Na letra B, o excesso está aqui. Na letra C, o excesso está em dois requisitos. Na letra A, uso imoderado dos meios necessários. O que é moderação? Parcimônia, proporcionalidade. Então o indivíduo vem para cima de ti com uma faca, certo? Tu tem, meus amigos, aqui só para se defender, tu tem um rifle. Tu resolve descarregar esse rifle. O meio é necessário porque é o único, mas ele foi usado de forma imoderada. Isso configura o excesso na legítima defesa. Pode haver de forma diferente. O uso moderado, mas do meio desnecessário. O indivíduo vem te dar uma facada, tu tens um revólver e um fuzil R15. Tu usa o fuzil, o meio desnecessário. Mesmo que moderado, o dano é maior. Certo? E se tu, porventura, tiver um revólver e um fuzil R15 e descarrega o fuzil, além de ter usado imoderadamente dos meios necessários, imoderadamente ainda foi desnecessário. Então são as 3 formas que nós podemos ter, prezados, para a caracterização do excesso na legítima defesa. Boa questão para cair em prova. Inclusive, eu digo que isso seria um palpite meu. Certinho? E agora vamos, então, para o arremate. Item número 6. Excesso e tribunal do júri. Pessoal, aqui eu vou querer conversar com vocês, ter um papo sério, mas nós não precisamos anotar. A gente só precisa conversar. Porque o que eu vou explicar aqui no item 6 merece mais compreensão do que anotação. Tá? O que é o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri é o órgão responsável para o processo
e o julgamento dos chamados crimes dolosos contra a vida. Ao todo são 4. É o homicídio, o infanticídio, o aborto e o induzimento à instigação ao suicídio. O tribunal do júri, ele é composto por um juiz-presidente, que é um juiz togado, concursado, e 25 jurados. Desses 25 jurados, serão sorteados 7, que formarão o conselho de sentença. A grande característica desses 25 jurados, que saem 7, é que eles não são jurados concursados. Eles são pessoas do povo. Professores, cobradores de ônibus, funcionário público. São pessoas do povo. São pessoas comuns, certo? O grande detalhe aqui é que essas pessoas revestidas nessa função pública, se cometem crimes funcionais, elas responderão por esses crimes. Então elas podem cometer peculato, corrupção passiva, prevaricação e por aí vai. Certo? Entendam isso. E elas estão ali para julgar um réu. Vamos tomar por base aqui que o júri vai julgar ali no plenário um caso de homicídio simples, tá? Um caso de homicídio simples. Quem nunca teve a oportunidade de assistir a um julgamento pelo tribunal do júri, não sabe o que está perdendo. É a maior manifestação democrática que nós temos no Brasil. Todavia, meus caros, todavia, os jurados, eles são incomunicáveis. Um jurado não pode conversar com o outro. Por quê? Porque o voto é individual e um jurado não pode influenciar na convicção do outro. O juiz de direito, quando ele julga um caso, quando ele profere uma sentença, ele tem que se basear no processo. Então ele tem que fundamentar a decisão dele. O jurado, ele julga pela sua íntima convicção, pelo que ele pensa. Então, se ele, por exemplo, quiser absolver o réu por piedade, ele absolve. É por isso que o jurado, ele não julga, lá no julgamento do júri, um homicídio, por exemplo, falando. Vocês não vão ver o jurado falar, a não ser que o jurado queira fazer alguma pergunta para esclarecer alguma dúvida. E aí vai ter um momento que o juiz-presidente vai, então, perguntar. Certo? Cuidem isso. Agora, jurado não julga falando, jurado também não julga escrevendo. Jurado julga votando. Sim, votando. O meirinho, um oficial de justiça, depois que tudo foi argumentado, ele passa com uma urna para que os jurados coloquem a cédula do voto ali. Então, toda pergunta, o jurado responde votando a quesitos que o juiz elabora. E todas as perguntas que o juiz elabora são perguntas compatíveis única e exclusivamente com resposta sim ou não. Então, cada jurado vai ter uma cédula, 2 cédulas, uma com a palavra sim, uma com a palavra não. Ok? Por que eu estou falando isso aqui no excesso? Por um motivo. Em que momento se indaga aos jurados se houve excesso? E que tipo de excesso? Esse é o momento da aula que, para uma prova objetiva ou para uma prova, para um concurso que não é um concurso de conhecimento jurídico, talvez não seja tão importante. Mas para uma prova, por exemplo, de exame da OAB, concurso de segunda fase de Ministério Público, de defensoria, de magistratura, isso é muito importante. Por isso que eu quero a atenção de todos vocês, porque em algum momento, talvez,
Muitos de vocês vão precisar dessas informações. O primeiro quesito que o juiz sempre vai fazer é quanto à existência do fato. É quanto à materialidade. Então, o juiz vai perguntar se o fato realmente aconteceu. Se dos 7 jurados, o juiz abrir pelo menos 4 votos, e os 4 responderem que o fato não aconteceu, não, o julgamento terminou aí. E o réu está absolvido. Por quê? Porque se os jurados reconheceram que o fato não aconteceu, é óbvio que aquele indivíduo não cometeu, não tem como cometer o que não existe. Concordam comigo? Imaginem uma moça sendo acusada no júri de aborto. E o primeiro quesito é perguntando se a gravidez existiu. Os jurados respondem que não. Dos 7, abriu pelo menos 4, não precisa abrir os outros, né? Porque 7 abriu 4 é não tem como recuperar. E reconhecem que a gravidez não existiu. Está absolvida a ré. Aqui é a mesma coisa. Se os jurados reconhecerem que o fato não existiu, a morte não ocorreu, por exemplo, acabou. Mas se os jurados responderem pelo menos 4 votos sim, o juiz vai fazer um segundo quesito. Nesse segundo quesito, o juiz vai perguntar sobre a autoria ou participação. Então ele vai fazer um quesito mais ou menos assim. O primeiro quesito era, no dia tal, hora tal, houve o evento tal. Esse é o primeiro quesito. O segundo, o réu, fulano de tal, foi o autor ou contribuiu para os disparos que resultaram na morte de fulano de tal, conforme auto de necropsia número tal? Se pelo menos 4 jurados responderem não, os jurados estão dizendo que esse sujeito não é o autor. Então o réu está absolvido. O julgamento termina aí. Não é nem autor e nem partícipe. Acabou o julgamento. Passa a régua. Ok? Mas, se perguntarem se ele é o autor ou partícipe, e dos 7, pelo menos 4 responderem que sim, o julgamento vai seguir. Esses 2 quesitos, por enquanto, eles são obrigatórios, a não ser que o primeiro resolva, né? Tem um terceiro quesito. O terceiro quesito é: o jurado absolve o acusado? Olha que quesito importante. Está sendo perguntado aqui se o jurado absolve o acusado. Prezados, se dos 7 jurados, pelo menos 4, e aliás o ideal sempre é abrir 4 se forem iguais, para não ferir o sigilo, né, das votações. Porque se o juiz abriu 7, por exemplo, o jurado condena o réu 7-0 sim, um jurado sabe o que o outro votou e o réu também. Então abre só 4, porque aí não tem como saber. Então o juiz faz o terceiro quesito. O jurado absolve o acusado? Abre o primeiro voto? Sim. Abre o segundo voto? Sim. Abre o terceiro voto? Sim. Abre o quarto voto? Sim. O réu está absolvido. Antes de 2008, para chegar à absolvição, tinham vários quesitos. Com a Lei 11.689 de 2008, tudo se resumiu a um quesito só. O juiz vai perguntar, absolve. E aí não interessa o motivo. Não interessa se o jurado sentiu pena, se foi piedade, se foi porque se colocou no lugar do cara. Não importa. Não importa. Não importa a tese de defesa que ele acolheu. Então vamos supor que durante o júri, a defesa arguiu um monte de tese, negativa de autoria, falta de provas, erro de tipo, legítima defesa real, legítima defesa putativa.
Tudo isso o juiz vai perguntar: o jurado absolve o acusado? Se o jurado acolheu uma dessas teses, ele só vai votar sim. Se pelo menos 4 votos forem sim, o réu está absolvido. O problema é se desses 4 votos eles forem não. Se pelo menos 4 votos forem não, o julgamento continua e o réu está condenado. Ou seja, se continuar o julgamento depois desses 3 quesitos, o réu está condenado. Só que agora vem a questão. Agora, meus amigos, é o momento de se quesitar sobre o excesso culposo. Por quê? Porque o excesso culposo, se os jurados reconhecerem, por exemplo, se o juiz quesitar no 4º quesito, o réu deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, se pelo menos 4 votos forem sim, os jurados estão dizendo que aquele excesso é culposo, certo? Então o réu vai responder pelo excesso na forma culposa. Mas o principal pressuposto, a defesa tem que ter levantado essa tese no plenário. Se porventura, se por algum motivo essa tese não foi levantada, não vai haver a quesitação, porque não foi interesse da defesa quesitar aquilo. Mas se a defesa suscitou, esse é o momento. Se pelo menos 4 jurados reconhecerem o excesso culposo, segue o julgamento, mas não será quesitado sobre o excesso doloso. Se os jurados não reconhecerem o excesso culposo, aí sim vai ser quesitado sobre casos de redução de pena, depois sobre qualificadora, depois sobre causa de aumento de pena, e os quesitos vão indo conforme as teses do Ministério Público e da defesa. Certo? Então, pessoal, cuidem. Para ser quesitado no júri sobre o excesso, os jurados obrigatoriamente precisam ter condenado o réu. Se houver absolvição, nenhum excesso é importante. Certinho? E assim, nós vencemos o excesso e vencemos também o item ilicitude. Nós precisamos agora ir para o terceiro e derradeiro elemento, que é a culpabilidade, mas isso já é assunto para a próxima aula. Agora é a hora do cafezinho, do chazinho, e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Aguardo ansiosamente vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.